Hoje então vamos aprender um bocadinho como os modos de falar, como nós devemos falar. Então podem abrir a vossa Bíblia em Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a língua. Nós, as pessoas, deviam de ter, todos nós, deveríamos ter um cuidado de desejar mais ouvir do que falar. Mas nem sempre acontece isso. E às vezes nós até falamos demais. Não é? Nós dizemos coisas que não devíamos ter dito, porque não era a altura de as dizer, porque não usamos esta expressão, nem aprendemos aquilo que Deus nos está a dizer, que a resposta branda alivia a contenda, alivia o furor. E quando há discussões, aí parece que nos apetece ainda falar mais. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olhando para este versículo do apóstolo Tiago e para aquilo que nós acabamos de ler há pouco acerca das palavras pelo Salomão, nós, neste versículo, já sabemos que não estamos em sintonia com ele. Não é verdade? Todo homem seja tardio para falar. É exatamente o oposto que nós fazemos. Pastor, por que é que vamos hoje falar sobre isso? Bem, vamos falar sobre isto para ver se nós evitamos falar. Evitamos falar tanto. Às vezes falamos tanto que até chateamos os outros. Então, hoje vamos compreender que nem sempre é a altura de falar. E no Sermão da Montanha, Jesus transmite as bem-aventuranças. 9 vezes Jesus fala sobre a palavra bem-aventurados. Mas na 9ª, Jesus fez questão de realçar as injustiças, as mentiras, as perseguições das pessoas daquela época. Quer dizer que Jesus primeiro elogiou, 8 vezes elogiou todas as pessoas. Repara como é que Jesus falava e funcionava. Ele elogiou e continuou a elogiar durante 8 vezes. E a 9ª vez também elogiou, mas aí ele depois teve uma chamada de atenção. E Mateus 5, versículo 11 e 12. Nós podemos, muitas vezes, fazer assim também, porque mal nós temos sempre para dizer. Quando as pessoas não pensam como nós pensamos, nós não estamos de acordo com elas. E expressamos a nossa opinião. Dizemos sempre aquilo que nós achamos. Assim como as outras pessoas também têm o direito de dizer o mesmo. Há uns tempos eu escrevi uma coisa em que disse: felizmente há sempre alguém que gosta de nós. Não é? É bom. Pode não haver muitas pessoas. Mas há sempre uma que gosta de nós. E já ficamos contentes. Se não houvesse ninguém é que era mau. Mas há sempre alguém que gosta de nós. Podem dizer, mas aquela pessoa tem aquele defeitio, mas aquela pessoa tem aquele hábito, mas aquela pessoa tem aquele costume, mas aquela pessoa tem aquele vício, mas aquela pessoa não é de boas falas, ela é uma pessoa terrível, ela não se pode dar liberdade à pessoa ou confiança porque ela logo abusa. Bem, todos nós temos muitos defeitos. Basta você se levantar da cama, olhar para si e ver logo no espelho quem está ali à frente. Todos nós temos muitos defeitos. Mas há sempre alguém que gosta de nós com os defeitos que nós temos. Não é verdade?
nós temos que nos habituar a gostar uns dos outros com os defeitos que temos. E cada um de nós deve evitar também ter tantos defeitos. Pode corrigir-se, pode se emendar. E nós vamos fazendo isso ao longo da vida. Conforme vamos crescendo, vamos ser mais maduros na vida, nós vamos corrigindo certas situações, certas atitudes, certas palavras, certas ações que nós estávamos a fazer e que agora já não fazem sentido, visto que nós estamos a ter mais conhecimento da vida. Poderá também acontecer que alguma vez nos sintamos injustiçados por falarem mentiras contra nós. Ora, isto é um problema. Você já imaginou que uma pessoa está a dizer coisas que você não fez? Dá-nos vontade de falar. Dá-nos vontade de dizer àquela pessoa: você estava a falar de mim, você conhece-me de algum lado. Ou então a pessoa conhece-nos e está a inventar, está a dizer mentiras. Nós ficamos muito irados. Ficamos muito irritados, ficamos muito chateados. Porque estão a falar mal de nós, estão a dizer coisas acerca de nós que não é verdade. E nós temos vontade de falar, vontade de responder. Mas se nós formos realmente cristãos, nós vamos ter contenção na língua. Amém? E todos nós temos fraquezas, mas vamos ter contenção na língua para não suscitarmos ira, não suscitarmos rancor, não contribuirmos para que as coisas fiquem mais graves. Dentro de cada um de nós há um dicionário de palavras. Palavras boas e palavras más. Está aqui alguém que sabe dizer palavras más? Está aqui alguém que sabe dizer palavrões? Ou que uma vez tenha ouvido? Todos nós. Mas nós podemos saber dizê-los, mas também não somos obrigados a falá-los. Mas também está aqui pessoas nessa sala que também sabem dizer coisas boas, sabem ser educados, sabem ser gentis, sabem ser prestáveis, sabem ser ajudadores, são capazes de dar a mão, sabem fazer bem. Então, nesses dois dicionários que nós temos cá dentro de nós, nós vamos usar as palavras que servem melhor para nós e para aqueles que nos ouvirem. Nós devemos orar a Deus, pedir a Deus que nos dê graça diante das pessoas que nos ouvem, quando estamos a falar para alguém em público, que é o meu caso hoje, podia ser um de vocês, mas hoje sou eu. Nós devemos a pedir a Deus que nos dê graça, favor diante dessas pessoas. O apóstolo São Paulo fez uma oração em que ele orava a Deus e dizia: graças te dou, Senhor. E depois Paulo dizia: quanto nós te louvamos, quanto nós te damos graças, tu acrescentas à igreja aqueles que se hão de salvar. Dá-nos, Senhor, graça diante da congregação, dá-nos, Senhor, favor diante da congregação. O salmista Davi dizia para Deus criar em nós um coração puro e renovar em nós um espírito reto. Quer dizer, tem que haver mudança em nós. Agora, ninguém muda se não quiser mudar. Ninguém nos obriga a mudar. Nós quisermos ser pessoas como éramos antigamente, ou quisermos ser pessoas más, pessoas maliciosas, pessoas... nós podemos continuar a ser, porque ninguém nos vai impedir. Podemos sofrer consequências da maldade, mas ninguém nos vai impedir. Nós somos livres para fazer mal. Só estivermos amarrados. Mesmo assim, na prisão, eles fazem mal. Agora, lá no Brasil, quantos guardas prisionais foram mortos? Pendurados, torturados. Eles estavam presos, mas fizeram mal. Estavam a pagar a culpa da sua maldade. Mesmo assim, lá dentro, eles não estavam modificados. Tinham maldade no coração e tiveram uma oportunidade e fizeram mal. Ora, nós, hoje, sabemos o que é o mal e o que é o bem. E Deus ajuda-nos a ponderar para que nós possamos ser um exemplo onde quer que nós estivermos, na família. Se você vai para a sua casa e você tem um comportamento diferente daquilo que normalmente você tem todos os dias,
Portanto, você é uma pessoa que se irrita muito, ou discute muito, ou nunca está satisfeita com nada, e chega a casa um dia e já não faz isso, a família fica a olhar para si, não lhe vai dizer nada, e vai ver se isso é para valer. No segundo dia vai ver, no terceiro dia vai ver, e a família vai dizer, mas o que é que se passou? A pessoa está diferente, ele está diferente. Nós só somos diferentes quando nós queremos. Diga, eu só sou diferente quando eu quero. Ninguém nos obriga. Mas se nós queremos ser realmente diferentes, melhores pessoas, educados, gentis, pessoas que possam ajudar, ou possam ser o exemplo do próximo, nós temos que decidir querer. Eu tenho que querer ser melhor. Eu tenho que querer ser mais ajudador. Eu tenho que querer facilitar. Eu tenho que querer, fazer qualquer outra obra. Porque nós é que vamos decidir. Deus simplesmente nos aconselha. Então, nós vamos fazer um exame à nossa consciência e vamos ver se lá dentro de nós existe aquela quantidade de palavras que possam ser prejudiciais e vamos evitar de as dizer, porque sabê-las nós sabemos, e as palavras não se tiram do nosso coração e se mandam para o caixote de lixo. Ninguém faz isso. Eu não consigo chegar junto ao pé de você, pôr a mão no seu coração, na zona do seu coração, no seu peito e dizer assim, palavras negativas, palavras más, pensamentos maus, saiam agora. Eu posso fazer isto. Mas se você não quiser, ficou lá na mesma. Não há oração que nos valha quando nós não queremos mudar. Não há oração que transforme uma pessoa quando ela não quer mudar. Vamos abrir em 1 Pedro capítulo 3, um bocadinho mais para a frente. O apóstolo Pedro está aqui a dar-nos uma ilustração da paciência que deve existir em nós. Ele toma estes, ou exorta-nos a olhar para o exemplo de Cristo. Então o apóstolo Pedro está a dizer assim, e finalmente sede todos o mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Ora, vamos olhar novamente para este versículo. Finalmente, ser todos do mesmo sentimento. Bem, nós somos todos diferentes. Certo? Não somos diferentes. Somos. Você gosta de feijão frado, eu não. Não gosto de favas. Então não é igual a mim. Se calhar eu gosto mais do vermelho. Embora dizem que o vermelho é uma cor que afasta as pessoas, é a cor de perigo. E há outras pessoas que gostam de outras cores. Hoje trago um lilás, nem foi ao meu gosto. Mas como eu quero ser afável, foi ao gosto da minha esposa. Porque eu tenho que ter o mesmo sentimento. Finalmente, é o que diz aqui o Pedro. Ser todos o mesmo sentimento. Ora, se eu não quisesse ter o mesmo sentimento, dizia assim, não, eu não quero levar essa gravata lilás. Eu hoje quero levar uma vermelha. Já não estava com o mesmo sentimento. Mas eu decidi aceitar a opinião da minha esposa e trazer essa gravata. Então eu estou no mesmo sentimento. Finalmente já estou todos o mesmo sentimento. Ninguém é do mesmo sentimento se não quiser ser. Eu posso dizer a você para irmos comer todos uns bolinhos e você dizer, pastor, mas eu não gosto de bolos. Mas pode ir connosco para estarmos em companhia, em comunhão, pode beber uma água, um café, uma coisa. E a pessoa diz, sim, pastor, eu vou. Não é por não gostar de bolos, é que eu não vou, eu vou. Isso é o mesmo sentimento, a mesma atitude. E o apóstolo Pedro está a dizer, finalmente,
Agora que vocês já são cristãos, agora que vocês já conhecem Jesus Cristo, vejam lá, esforcem-se para ser todos o mesmo sentimento, tiverem todos a mesma atitude, pensem todos mais ou menos da mesma forma. O apóstolo não está a dizer para nós mudarmos a nossa mente e sermos igual ao outro, porque então o outro era igual a nós, era uma confusão. Um queria ser igual ao outro, o outro igual ao outro, e nunca mais ninguém se entendia, porque nunca eram iguais. O apóstolo está a dizer que nós temos que nos esforçar, temos que fazer com que nós próprios decidamos concordar com o próximo. Se a coisa é boa, se as palavras são boas, se a atitude é boa, se a mensagem é boa, por que não concordar? Porque vemos ao ser uma oposição. Porquê? Então o apóstolo está aqui a dizer, finalmente, sede todos o mesmo sentimento, amando os irmãos entranhavelmente. Depois diz, misericordiosos e afáveis. Afáveis quer dizer gentis. Prestem os vossos favores, os vossos serviços, não tornando mal por mal. Está a ver? Quando nos fazem mal, dá-nos vontade de tornar a fazer mal. Ou injúria por injúria. Quando nos tratam mal, nos ofendem. Oh, pastor, isso é que era bom, eu não fico atrás. Não, não. Bem, ninguém é obrigado a ficar-se. Mas se ficar, a diferença está aí. Também se voltar, se virar a responder, o que é que ganha com isso? Mais conflito. Ah, mas eu não fica, isso é que era bom. O que ele semeou vai colher. E essa conversa que não é o sentimento igual. Nós temos que mudar, nós temos que decidir ser diferentes. Porque o geral é que as pessoas sejam todas assim umas para as outras, mas se prejudiquem, se enganem, se traiam umas às outras. Isso é o que nós vemos aí todos os dias, na rua. Mas nós não queremos estar nesse rol, nesse tipo de pessoas. Não queremos estar lá. Nós não queremos habitar nesse lugar. A vida das pessoas é uma vida que a vida das pessoas sem Deus é uma vida esquisita. Faz sentido quando o apóstolo Timóteo, ele escreveu lá em Timóteo capítulo 1, versículo 6, em que ele diz que os ricos caem em muitas concupiscências loucas e nocivas. Não é verdade o que vocês estão a ouvir agora? Não é verdade que um país inteiro está a sofrer por causa de meia dúzia de ricos? Eles caíram em muitas concupiscências loucas e nocivas, porque o sentimento deles não era fazer bem a ninguém, era fazer mal ao próximo, buscar os interesses deles. E agora, eles próprios estão a passar por essas dificuldades. Porque a maldade não leva a lado nenhum. A maldade não compensa ser mal, não compensa se fazer mal. E agora vamos continuar no versículo 10. Porque quem quiser amar a vida e ver os dias bons, porque quem quiser amar a vida, quem quiser viver feliz e ver os dias bons, tem que fazer uma coisa. O que é? Refreie a sua língua do mal. Não é deixar de falar. Não. Não vá falar coisas que são más. E em segundo lugar, de os seus lábios, a sua boca, fale mentira, não fale engano. Está a ver? Se nós queremos ter uma vida mais quieta, mais sossegada, nós temos que refrear a nossa língua. Quantas vezes no trabalho, os patrões, ou os chefes de serviço, ou os diretores, eles dizem coisas que nos ofendem, que nos magoam. Mas nós temos que estar subordinados, porque eles são chefes. E se nós formos responder, não estamos a refrear a nossa língua. Ah, mas eu tenho direito à opinião. Não, nós temos direito à opinião quando nós estamos em posição de autoridade. E se o chefe nos pedir a opinião, o que é que você acha? O que é que você vê? O que é que você entende?
Você acha que assim como eu estou a dizer é bom? E nós tivermos uma opinião diferente, dizendo, olha, chefe, se fizéssemos desta maneira também não funcionaria, não será mais fácil, não é mais rápido. E o chefe vai ter em conta aquilo que nós estamos a dizer, mas a palavra final é dele. E nós temos que refriar a nossa língua. Se o chefe nos manda fazer uma tarefa que é difícil e nós não queremos fazê-la, vamos responder porque é que me escolheu a mim, porque é que tem que ser sempre eu, o outro ganha mais que eu e ele não fez este trabalho e eu é que tem que ser sempre o mesmo, sou eu que sempre vou fazer isto. Não estamos a refriar a língua, estamos a criar conflitos, estamos a criar divisão. O chefe vai ficar mal impressionado, vai dizer, epá, este homem é insubordinado. Estou-lhe a mandar fazer um trabalho e ele não vai fazer e ainda por cima está-me a responder. Eu sou o chefe dele. Quando for para dar informações nossas, nós vamos sofrer consequências. Você diz, pastor, é fácil o pastor estar a falar aí de cima. Não é fácil falar aqui de cima só. É fácil fazer quando nós queremos fazer. Amém? Não vai há muito tempo, há uns meses que eu estava a trabalhar numa empresa, não conhecia ninguém, e em 2, 3 meses eu já estava com a responsabilidade lá dentro da empresa por causa do meu comportamento, por causa da minha maneira de falar, por causa da minha integridade, por causa da minha maneira de respeitar os colegas e os próprios patrões. E ninguém me conhecia, nem a empresa me conhecia. Nós temos que moderar, temos que ponderar, temos que ver como é que nós falamos, como é que nós agimos. E depois diz assim, e os seus lábios não falam engano. Portanto, uma pessoa não deve andar a inventar mentiras. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Aparte-se do mal. Ora, se nós sabemos que o sítio onde nós estamos a frequentar é um sítio que não é bom para nós, que nos vai contaminar mais dia, menos dia, aquele sítio vai ser um problema para nós. Nós vamos ganhar vícios que não queríamos ter, vamos desperdiçar dinheiro em coisas que não queremos desperdiçar, vamos estar com dificuldades. Por que é que nós vamos para lá, para aquele sítio? Porque tem lá um amigo tal. Não, ele não é nosso amigo. Ele é um dicionário com palavras más, com hábitos maus, com costumes maus. Ele não é nosso amigo. Se ele fosse nosso amigo, levava-nos para sítios bons. Ele não é nosso amigo. Os nossos amigos são aqueles que têm os mesmos pensamentos que nós, as mesmas atitudes que nós, se esforçam. Estes são os nossos amigos. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Portanto, Deus quer abençoar-nos, Deus quer ajudar-nos, mas nós temos que decidir mudar a forma de falar. Principalmente, ter cuidado com a maneira como nós falamos para as pessoas que são desconhecidas, ter cuidado quando nós somos enxovalhados, somos maltratados, somos vexados, nos dizem coisas contra nós, inventam mentiras. Como é que nós vamos reagir? Como é que nós vamos falar? Nós tivemos o coração cheio de coisas, pensamentos carnais, mundanos, nós vamos falar e está lá dentro. Mas se nós tivermos realmente palavra de Deus no nosso coração, nós vamos conter-nos e vamos evitar de dizer certas coisas que podem ser más, que podem trazer problemas, que podem trazer situações desagradáveis. Por isso, amados, não vos esqueçais que nós temos que ser um exemplo no que é que nós tivermos. Nós não podemos deixar de ser um exemplo. Deus conta conosco. Deus conta conosco. Às vezes é melhor não falar. Outras vezes é melhor falar. Porque se nós não falarmos, estamos ainda a causar mais problemas. Depende das situações. Devemos usar a regra do bom senso. Mas sempre ponderar as palavras que nós vamos dizer. Elas são as palavras indicadas para a situação, para a conversa.
Os amigos que nós temos são realmente amigos? Creio que dentro daqui a pouco tempo vou ensinar sobre cristãos traidores. Porquê é que as pessoas traem tanto umas às outras? Porquê é que os cristãos, os próprios cristãos se traem? Os pastores se traem uns às outras, as igrejas se traem uns às outras. Não há integridade, as pessoas não mantêm a sua palavra, estarem juntas, servirem a Deus juntas, estarem tanto tempo juntas e viverem felizes, servindo ao mesmo Deus. Porquê é que eles se traem? Porquê é que eles mudam na opinião? Há um sentimento terrível no coração dessas pessoas. Eles dizem-se cristãos, mas eles não são cristãos. Porque eles mudam de opinião. Há cristãos traidores, mentirosos. Há cristãos que eles têm só o título de cristãos e têm um peixinho no carro para dizer que são cristãos, mas eles não têm nada de cristãos. E por isso, nós não queremos entrar por esses caminhos. Nós temos que ser diferentes. Pastor, são vocês só que são os bons? Não, somos nós e os outros. Os outros bons. Os outros estão nas outras igrejas, que são boas pessoas, que não se deixam corromper, que são pessoas honestas, sinceras. Nós e eles, nós somos bons. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos os servos de Deus. Nós somos aqueles que somos verdadeiros. Nós somos aqueles que Deus escolheu para nós sermos o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos aqueles que devemos estar prontos para ajudar o próximo. Se tiver ao nosso alcance, ajudar. Se não tiver, nós vamos ser verdadeiros e dizer, olha, eu não tenho capacidade, não tenho possibilidade de o ajudar. Eu tenho desejo, mas eu não tenho possibilidade de ajudar. Mas o que eu puder fazer, eu faço. Porque às vezes nós estamos limitados, não conseguimos ajudar todas as pessoas. Nem o próprio Jesus conseguiu. Ele disse, olha, os pobres sempre vão estar com vocês. Vocês vão sempre ter pessoas pobres ao vosso redor. Jesus não tinha nenhuma varinha mágica que fizesse dinheiro e fizesse toda a gente rica. Não, é as atitudes de cada pessoa, a vida que cada pessoa leva e que escolhe. É essa própria pessoa a responsável pela sua vida. Por aquilo que ela tem. Ou não. Pode acontecer que a pessoa tenha passado uma adversidade, tenha tido um contratempo na vida, mas não vai estar toda a vida acomodada àquilo, à situação ali. Não, ele tem que fazer alguma coisa para mudar. Então Deus está-nos a dizer que nós temos que ser um exemplo, e Deus mostra-nos a sua palavra através dos seus servos, dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, para nós tirarmos conhecimento, aproveitamento destes versículos para que nós sermos melhores aqui na sociedade onde nós estamos, no sítio onde nós vivemos, na nossa família, porque é isso que as pessoas esperam de nós. Você quer ter favor das pessoas? Dê favores. Faça, seja prestável, seja gentil para as pessoas. E você vai ver que nunca vai ter falta de amigos, pessoas que você pode confiar, pessoas que estão ao seu lado para ajudar. Podem não haver muitos, mas há sempre a haver um ou outro que gosta de si. Amém? Não se esqueça, o melhor amigo é Jesus, mas além de Jesus Cristo, há sempre uma outra pessoa que gosta de si. E você é uma pessoa especial, valorosa. Seja ainda mais valoroso, cuidando da sua linguagem, da sua forma de falar, das suas ações, da forma como você reage quando é enxovalhado. Use a arma que você achar mais correta para o momento certo. Ou calar, ou então responder, mas com moderação, com palavras sábias, de forma que não crie mais conflitos. E a sua vida vai ser uma vida mais bela, melhor, mais agradável. Você próprio vai sentir-se mais feliz. Deus vos abençoe. Eu olho em você e vejo em você a paz do Senhor. Eu olho em você e vejo em você a paz do Senhor. Tenha paz em Deus, irmão. Tenha paz em Deus, irmão. Tenha paz consigo, com seus amigos e seus irmãos. Tenha paz em Deus, irmão. Tenha paz em Deus, irmão.
tenha paz consigo, com seus amigos e seus irmãos. Seja um irmão, fiel conversão, buscando também a paz do Senhor, e Ele dará a quem se entregar. Tenha paz em Deus, irmão, tenha paz em Deus, irmão, tenha paz consigo, com seus amigos e seus irmãos. Tenha paz em Deus, irmão, tenha paz em Deus, irmão, tenha paz consigo, com seus amigos e seus irmãos. Tenha paz em Deus, irmão, tenha paz em Deus, irmão, tenha paz consigo, com seus amigos e seus irmãos. Tenha paz em Deus, irmão, tenha paz em Deus, irmão, tenha paz consigo, com seus amigos e seus irmãos. Vamos abrir, se faz favor, a nossa Bíblia em Lucas 5 e nós vamos começar a ler a Bíblia no versículo 1. Lucas 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto da praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Então nós vemos aqui um milagre de Jesus Cristo, mas não só um milagre. Nós vemos atitudes de pessoas. Primeiro, nós tínhamos pessoas que estavam dispostas a ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo, o propósito dele na terra era de ensinar e era de levar a salvação a todo o homem. E era isso que Jesus Cristo fazia. Por onde quer que ele passasse, ele fazia aquilo que era o plano de Deus, ensinar. E muitas pessoas haviam para ouvir Jesus. Mas a palavra de Deus, ela é clara e ela diz que nós devemos não ser ouvintes esquecidos da palavra, mas fazedores da obra. E nós não nos podemos esquecer de que Deus é fiel e que Deus procura abençoar o seu povo. Mas que antes que Deus nos abençoe, nós precisamos de ouvir, de receber a palavra de Deus no nosso coração, mas também de agir em conformidade com aquilo que nós ouvimos e guardamos no nosso coração. E nós tínhamos estes homens que estavam dispostos a servir, porque Jesus Cristo ele foi lá e disse: Olha, empresta-me o teu barco, porque eu preciso de falar, que aqui não sou capaz, está tudo muito aqui ao pé de mim, eu preciso de falar, mas eu preciso que tu me ajudes, eu preciso que tu me dês o teu barco. E Simão, ele reconheceu Jesus Cristo e ele lhe emprestou o seu barco. E Jesus fez aquilo que era suposto fazer, que era ensinar. Mas Jesus não ensina só, Jesus abençoa. E hoje nós estamos na casa de Deus e nós estamos a ouvir e nós vamos ser ensinados e estamos a ser ensinados dia após dia pela palavra de Deus. E isto para dizer o quê? Que Deus não nos quer deixar só com o ensino, mas Deus nos quer deixar também com a bênção. E foi isso que ele fez a estes homens. Ele pediu-lhes o barco, pediu-lhes aquilo que eles podiam fazer e depois disse: Olha, agora podes ir. E olha, vai lá novamente ao barco, vai lá novamente ao mar, porque tenho preparado lá uma bênção para ti. E Simão disse: Olha, nós já lá estivemos. Nós até viemos lá, tu viste, nós estávamos a lavar as redes. Nós até viemos de lá. Mas este hoje não foi bom. E Jesus disse: Olha, vai lá. E Simão disse: Ok, tu és o Senhor, então eu reconheço a tua soberania e eu vou. Quando alguém faz alguma coisa que se pede,
o que é que essa pessoa tem de característica no seu coração? A obediência. Então isto é ensino para nós hoje, que quando nós obedecemos à palavra de Deus, Deus tem preparado para nós o melhor. E Deus não abençoa pouco, Ele abençoa muito. E abençoa em conformidade da nossa necessidade e daquilo que cada um de nós precisa. A minha necessidade é diferente da sua e a sua diferente do irmão que está ao seu lado. Mas Deus é Senhor e Ele conhece todas as coisas. E Ele conhece aquilo que cada um de nós necessita, bem como conhece aquilo que cada um de nós pode ter. Então Deus tem preparado para nós hoje a bênção, tal e qual como teve com Simão Pedro e com todos aqueles que estavam ao seu redor. Porque ele estava disposto e esteve disposto a ouvir, a fazer alguma coisa e esteve disposto a obedecer. Nós hoje estamos na casa de Deus e eu estou a falar de ofertas e aquilo que nós conhecemos da Bíblia é que Deus pretende abençoar-nos mas antes de nós abençoarmos nós temos que agir. E quando Deus nos dá saúde e nos dá trabalho e nos dá um emprego e nos dá uma pensão e nos dá bens e nos dá trabalhos extra, nós devemos estar gratos a Deus porque Ele nos deu vida para nós conseguirmos cada uma dessas coisas. Ele nos deu saúde, nos deu inteligência para nós sermos capazes de adquirir riquezas. Então, aquilo que Deus nos pede é que nós tragamos à sua casa uma oferta digna para que a casa do Senhor ela se mantenha aberta. Porque se nós não fizermos isto, aquela porta vai se fechar. E nós deixamos de ouvir a palavra de Deus e nós deixamos de poder emprestar o nosso barco e podemos perder a nossa bênção. Nenhum de nós quer isso. Nós somos filhos de Deus, ouvintes, não esquecidos da palavra, mas fazedores da obra. Então eu creio no meu coração que esta palavra ela é hoje para nós, para nos lembrarmos, não que nós não saibamos, mas para que nós nos lembremos que tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus terá sempre um galardão, terá sempre a sua bênção e Deus deseja abençoar-nos hoje. Amém? Não vamos ficar temerosos se por acaso alguma coisa aconteceu menos bem ou se alguma dificuldade há na nossa vida. Estes homens tinham ido ao mar e não tinham recebido nada. Eles foram gastar do seu tempo, foram gastar do seu dinheiro e não receberam nada. Mas porque foram ouvintes da palavra, porque foram obedientes à voz do nosso Deus, então eles puderam receber. E a bênção de Deus ela foi grande. Não serviu só para um barco, serviu para aquele barco e para todos aqueles que estavam ao redor. Então Deus não nos abençoa só a nós, Ele abençoa-nos a nós e por causa disso nós abençoamos aqueles que estão ao nosso lado. Porque Deus nos dá em abundância. Amém? Então vamos preparar a nossa oferta com alegria no nosso coração e vamos semear na obra de Deus. Amém. Nós vamos estender as nossas mãos e só eu oro. Pai, graças te dou, Senhor, por neste dia estarmos na tua casa, Senhor, para te servirmos e te honrarmos. Senhor, recebe estas ofertas, Senhor, porque elas foram colocadas na tua casa, Senhor, com alegria no nosso coração e com reconhecimento que tu és o Senhor que dás a vida, o Senhor que dás o sustento. E porque nós ouvimos a tua palavra e a praticamos, eu estou confiante, Senhor, na tua palavra, porque tu és Deus verdadeiro, Deus único, Senhor, Deus que velas pela tua palavra para a fazer cumprir. Senhor, eu acredito que a tua bênção, Senhor, ela está a ser notória na vida de todos os meus irmãos em Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Declaro, Senhor, que todos terão sustento e todos terão as suas necessidades supridas e que a tua casa, ó Senhor, ela estará sempre por cima e nunca debaixo, por cabeça e não por cauda. A tua casa, Senhor, este lugar terá sempre suficiência, Senhor, e este lugar estará sempre aberto enquanto for este o teu propósito, em o nome de Jesus. Obrigada, Pai, pela fidelidade do teu povo, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus zeloso, Senhor, porque tu cuidas de nós. Oro, Senhor, para que estas ofertas elas sejam limpas de toda a imundícia e elas fiquem limpas, livres, para que haja avanço do teu reino neste lugar e que os projetos, Senhor, da tua casa, elas se possam cumprir em o nome de Jesus Cristo. Amém.